Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. A gente sabe que o HPV é um problema que ocorre de forma maciça hoje na vida das mulheres. E se não tiver proteção, ocorre mesmo. Eu vou conversar agora com duas pessoas que estão a par aí do assunto, porque a tecnologia está gerando novas formas de você, de repente, ir contra essa doença que é o HPV. Então, eu estou aqui com o ginecologista Carlos Maestre. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui no estúdio. E também com a paciente, que é a Juliana Cristina. Tudo bem, Juliana? Para quem não sabe, a Juliana tem apenas 16 anos, é isso, Juliana? Isso. Me diz uma coisa, o que é o HPV, doutor? Só para as pessoas poderem entender que doença é essa e quem que ela comete? É só a mulher ou o homem também? Então, veja, Carla, o HPV é um vírus. Esse vírus ele existe de diversas formas, são cerca de 100, um pouco mais de 100 subtipos desse vírus. Alguns desses vírus, eles fazem doenças como o câncer do colo do útero, o câncer do pênis, da vulva, câncer de ânus. Há vários tipos de tumores causados por esses vírus. Outros subtipos do vírus HPV podem causar algumas verrugas genitais. São os condilomas, são lesões verrucosas que aparecem no aparelho genital feminino e no aparelho genital masculino. Além disso, existem outros subtipos que podem infectar animais, que podem infectar a pele, aquelas verrugas no dedo. Então, são alguns subtipos desse vírus que faz alterações na pele e que pode levar ao câncer do colo do útero e da região genital. Certo. E a gente sabe que existem inúmeros tratamentos para quem já tem o problema e existe agora também uma vacina, é isso mesmo? Sim. Na verdade, são coisas distintas. Primeiro, você tem o paciente que ele é portador do vírus e ele não tem a doença. Em segundo plano, você teria os pacientes que são portadores do vírus e que desenvolvem algum tipo de doença. Seja doença, alguma forma de câncer, seja doença, alguma forma de verruga, condiloma, alguma doença nesse sentido. Para os pacientes que têm a doença, que têm a verruga, que têm a lesão, o que cabe mais é um tratamento. O tratamento, existem várias formas, que podem ser formas químicas, através de produtos químicos que ele vai destruir essas lesões, pode ser cirurgia, pode ser radioterapia, tem várias coisas que pode fazer para tratar esse paciente. Aqueles pacientes que ainda não têm a doença, cabe a eles a prevenção. A prevenção, hoje, o que há de mais eficaz e mais moderno em termos de prevenção, são as vacinas contra o HPV. Hoje, no mercado, a gente tem duas vacinas que estão chegando, já estão há algum tempo, que protegem contra o HPV. Uma delas é a vacina quadrivalente contra o HPV e outra é a vacina bivalente ao HPV, que vão impedir que a pessoa desenvolva a doença. Então, essas vacinas são para pessoas que não têm o vírus, que não têm a doença? Inicialmente, a vacina ela foi produzida para as pessoas que não tinham o vírus, que não tinham contato com o vírus. Hoje a gente sabe que pacientes, mesmo uma paciente que já tenha tido HPV, é uma paciente que vale a pena ser vacinada. Principalmente porque as vacinas, elas pegam mais de um tipo de vírus. E a grande maioria das pacientes, quando se contamina com o vírus do HPV, ela se contamina com um tipo de vírus. Então, uma paciente que esteja usando a vacina quadrivalente, ela vai estar protegida contra 4 vírus, e aquele vírus que ela já se contaminou, pode ser até que não tenha uma proteção total contra aquele vírus, uma vez que ela já se contaminou com ele, mas ela vai ter uma proteção contra outros vírus. Tá certo. E me diz uma coisa, agora a questão de idade, eu estou vendo que a Juliana, ela tem só 16 anos, né, Juliana? Isso. E ela, no caso, ela pode tomar com 16 anos, a partir de que idade, né, essa vacina já pode ser, enfim, indicada para a mulher? Eu iria mais adiante, eu diria que ela com 16 anos, ela deve tomar a vacina. Então, todas as meninas que estejam nessa faixa, 14, 15, 16 anos, para as quais a vacina for acessível, elas devem tomar essa vacina. Essa vacina vai prevenir contra uma série de doenças que, bem como você falou no início, na abertura da entrevista, é uma coisa extremamente comum hoje na população, prevalente na população. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que 70% das mulheres, em algum momento da sua vida, terão contato com HPV, terão infecção de HPV.
significa que de cada 10 mulheres que você conhece, 7 delas, em algum momento da vida, terão contato com HPV. Então, vacinar a Juliana com 16 anos é uma medida de que, ao momento que ela tenha contato com o HPV, ela vai ter anticorpos e não vai desenvolver doença. Entendi. Ela não vai ter câncer do colo do útero, ela não vai ter condiloma, ela não vai ter doença. Ela optou por fazer isso aos 16, que foi o momento que foi possível para ela. Mas hoje a gente tem a vacina liberada e disponível a partir dos 9 anos de idade. Nossa, a partir dos 9 anos, então. A partir dos 9 anos de idade. Só para mulheres. No Brasil, só para mulheres. Okay. Em alguns outros países, ela já está liberada para meninos. E em pelo menos cerca de 30 países, ela já está no setor público. Ou seja, a saúde pública define lá que meninas de 12, 13 anos já fazem uso de HPV. E aqui no Brasil, essa vacina é liberada, por exemplo, pelo SUS ou não? No posto de saúde eu vou conseguir esse tipo de vacina ou não? Uma vacina que eu encontro só hoje em laboratórios? Não, essa é uma vacina que hoje você só vai encontrar em clínicas de vacinação. Ela não está disponível no setor público, exceto em algumas prefeituras, cerca de 3, 4 prefeituras no Brasil, tá, que optaram de comprar a vacina do laboratório e aplicar para a população dela lá, porque tinha uma verba para gastar em saúde e gastou fazendo a vacina, que foi um programa próprio da instituição. Mas não existe nenhum programa federal ainda. Entendi. Mas com certeza isso vai acontecer, porque o câncer de colo de útero é o segundo câncer que mais incide na mulher brasileira. E um dos mais fatais para a mulher brasileira. Com certeza, doutor. Juliana, você já conhecia, já sabia sobre a doença? Já, eu ouvi falar com a minha ginecologista. Ela te explicou o que era o HPV, então? Isso, me indicou a fazer a vacina também. Que legal, então você está imune, né? Isso que é importante. Agora, doutor, por exemplo, gestantes podem tomar essa vacina ou não? A vacina a vacina quadrivalente contra o vírus do HPV é uma vacina, e a vacina bivalente da mesma forma, são vacinas que não têm vírus, elas têm partículas virais. E partículas virais produzidas pelo homem, não é partículas tiradas do vírus lá. Então, ela não faz doença. Como ela não faz doença, ela parece ser segura com as gestantes. Quando aconteceu a pesquisa, milhares, 15, 20, 30 mil pacientes se submeteram à vacinação com essas vacinas. E algumas estavam grávidas nesse processo. Quando se descobriu que elas estavam grávidas, parou-se o sistema de vacinação. Passado um tempo elas ganharam o bebê, elas voltaram e terminaram a vacinação. Não aconteceu nada com a gravidez, não aconteceu nada com o bebê. Ou seja, a vacina parece não trazer dano nenhum nas gestantes. Porém, ela não está liberada para a gestante. Quem está grávida, sabidamente grávida, não deve tomar a vacina. Mas, por acaso, se começou a fazer a vacina e descobriu que está grávida, a vacina muito provavelmente não vai causar problema nenhum para o bebê. Terminada a gestação, continua-se o processo de vacinação. Existe um ciclo de vacinação, por exemplo, ou é uma vez só? Não. Essas vacinas, elas têm 3 doses. Uma primeira dose, ela faz no primeiro dia que ela vai começar o processo. No caso da vacina quadrivalente, 60 dias depois ela faz a segunda dose. E 180 dias, 6 meses após a primeira dose, ela termina com a terceira dose. Isso vai propiciar à paciente uma imunidade de pelo menos 8, 9 anos. Por que de pelo menos? Porque a pesquisa tem esse período aí. Tá? Muito provavelmente isso seja muito mais tempo, mas ainda a gente não tem dados de pesquisa que nos garantam que a imunidade é para sempre, que a imunidade é de 15, de 20 anos. Mas a gente sabe que pelo menos nos próximos 8, 9, 10 anos aí ela está imune com a vacina. Realmente achei muito interessante o assunto, depois a gente esclarecer bem um pouquinho, pelo menos um pouco mais, né, a cabecinha aí das pessoas e das meninas, né, que estão nos assistindo, assim como a Juliana. Muito obrigada pela entrevista, viu? Doutor, muito obrigado, Juliana, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos a oportunidade.